Bem, pessoal, estamos aqui com o professor Elimar Nascimento, na primeira aula de apresentação do curso Democracia e Sustentabilidade, né? O Elimar é professor e pesquisador da UNB, tem uma longa trajetória nessa área, inclusive o seu livro recentemente publicado pela a Fundação Astrogildo Pereira, ele vai servir como um roteiro, a princípio, as linhas centrais das nossas aulas, bate-papo, será seguida por esse livro aqui, que está aqui eu mostrando para vocês, olha, Um Mundo de Risco e Desafios, né? O subtítulo é Conquistar a Sustentabilidade, Reinventar a Democracia e Eliminar a Nova Exclusão Social. Tá? Então, com vocês, Elimar, para dar uma visão geral do curso. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todas e todos. Como disse o João Rego, eu vou apresentar de maneira muito breve um pouco o roteiro do nosso curso e que está presente no livro que ele citou. O livro tem 3 partes, na verdade, segundo o próprio subtítulo. O primeiro é a questão da sustentabilidade, ou seja, nós temos que conquistar a sustentabilidade do nosso mundo, ou não teremos futuro. É preciso reinventar a democracia, ou então nós vamos viver sob regimes autoritários e, portanto, sem possibilidade de nos exprimir e desenvolver nossas próprias capacidades. E, finalmente, eliminar a nova exclusão social que está nascendo, resultado, de um lado, das novas tecnologias e, de outro lado, de novas representações sociais sobre os pobres e sobre os excluídos. Então, essa, digamos assim, é a armação do livro. O curso vai ter, na verdade, 2 partes. Nós vamos privilegiar a questão da sustentabilidade e, em seguida, a questão da democracia. Na questão da sustentabilidade, nós vamos começar discutindo do que é isso, né? O que significa efetivamente sustentabilidade? Porque fala-se em todas as partes, tornou-se absolutamente banal, tornou-se uma moda. Todo mundo é sustentável hoje em dia. Não existe ninguém que seja contra a sustentabilidade, pelo menos explicitamente. Muita gente que é contra, mas necessariamente não o diz, né? Então, o madeireiro ilegal, ele é a favor da sustentabilidade, o que produz petróleo e arma é a favor da sustentabilidade, né? O garimpeiro ilegal também é a favor da sustentabilidade, todos são, mas, na verdade, não é bem assim que a gente observa. Por quê? Porque o problema da sustentabilidade, que nasceu para nós, né, nos anos 70, né, tem tido até hoje uma série de tentativas de respostas para poder construí-la e, na sua esmagadora maioria, se não na totalidade, relativamente fracassada, né? Tudo começou, na verdade, nos anos 70, quando as Nações Unidas reuniu os países em Estocolmo, na Suécia, para discutir a questão do ambiente humano. Ao mesmo tempo que havia essa reunião internacional, surgiu um livro que causou um boom mundial, um debate impressionante, traduzido em dezenas de línguas, que se chamava Os Limites do Crescimento. Era um livro, na verdade, de cenários, cenários que mostravam, a partir de algumas grandes macro tendências, como é que mais ou menos o mundo ia se desenvolver, né, adentrando e percorrendo o século XXI. E, em praticamente todos os cenários, caso as condições permanecessem iguais, o mundo deveria colapsar a partir dos anos 35, 40. Fizemos várias coisas, evidentemente, mas, no essencial, a vitória não foi obtida. Por quê? Porque a questão climática permanece, a questão da degradação ambiental permanece e a questão do aumento da poluição. Então, nós vamos abordar, portanto, essa questão da crise ecológica, como é que ela se manifesta, como é que ela é lida por diversas tendências, né, naquilo que eu chamo o campo da sustentabilidade ou o campo da disputa civilizacional, na qual nós vamos encontrar 3 grandes vertentes.
a vertente tecnicista, que diz, tudo bem, a crise ecológica está aí na frente, mas ela é fácil de resolver, basta desenvolver algumas tecnologias. Depois, a vertente hegemônica, né, que é a vertente do desenvolvimento sustentável, que é uma construção que as Nações Unidas faz desde os anos 80, né, e tornou-se, de certa maneira, hegemônica. Então, todo mundo fala em desenvolvimento sustentável. Alguns autores citam que o desenvolvimento sustentável é a utopia do século XXI. Enfim, é a vertente absolutamente hegemônica que domina a mídia, domina os governos, os partidos, inclusive grande parte da economia, da academia. E a terceira vertente, que é a vertente pós-desenvolvimento, aqueles que constatam que o mundo não tem condições de se desenvolver do modelo que ele tem, que o desenvolvimento sustentável não constitui uma resposta consistente, que é preciso buscar uma saída. Então, vem todo um conjunto de novas alternativas que constitui o pós-desenvolvimento. Então, nós vamos abordar essa temática, tentando situar, inclusive, o que é que significa desenvolvimento, quais são as interpretações que existem sobre desenvolvimento sustentável e as interpretações do pós-desenvolvimento, entre elas o bem viver, que é uma proposição que nasce dos povos originários dos Andes, mas não só, de outros povos originários também, com uma vertente do decrescimento, que é uma vertente que nasce no norte do continente, né, e que propõe que o mundo cresça decrescendo ou decresça crescendo. Ou seja, que algumas coisas precisam crescer, porque há famintos, há pessoas desabrigadas, há pessoas muito pobres que têm direito a uma vida digna. E é preciso algumas outras coisas e alguns grupos sociais decrescer o seu consumo. Então, crescer decrescendo, como diz Edgar Morin, é um pouco a ideia, né, do decrescimento, ou definido por alguns como prosperidade sem crescimento. Então, em resumo, essa é a primeira parte do nosso curso, que é a questão da sustentabilidade. Veja, João e Elimar, esse realmente nós nos defrontamos com um desafio de grande complexidade, como Elimar acaba de dizer, e como escreveu, quer dizer, a rigor, hoje a literatura fala em busca uma palavra para definir o que vem acontecendo no mundo, e um economista que escreveu no Financial Times e escreveu sobre a policrise, que não é uma superposição de crises, são crises sistêmicas. Elas se retroalimentam. Bom, isso é uma discussão que, até certo ponto, pode cair aí para um campo mais acadêmico, mas, na verdade, existe essa superposição de crise. Existe uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária. Existe. E a maior de todas, e para mim o maior de todos os desafios, é o desafio de você manter a sustentabilidade do planeta, porque esse fenômeno, quer dizer, a percepção desse fenômeno se deu depois de pouco mais de 150 anos, ou quase 200 anos, da Revolução Industrial. Se percebeu que as coisas estavam montadas em cima de duas falácias, não é? A falácia de que o crescimento é um bem e de que os recursos naturais, de que a natureza, ela é capaz de responder, não só às exigências, às demandas de um crescimento, como se o crescimento fosse um bem, fosse sempre um bem, não é? E essa falácia, ela desmentiu também que, além da inesgotabilidade dos recursos, ela não conseguiu, o homem que fez com que essa fluência existisse, o homem não conseguiu distribuir, não houve um mecanismo político, a política não conseguiu, o ecossistema político da democracia não conseguiu responder
a esse dilema. Então, você traz, com o conhecimento profundo que você tem, você coloca, não é, realmente o grande desafio dos nossos tempos. E eu diria que esse desafio ele tem um forte conteúdo transformador, inclusive nas pessoas, porque ele procura responder a uma ética intergeracional. O seu livro, além de todas as virtudes, ele faz uma linha no tempo do conceito de sustentabilidade a partir exatamente dos limites do crescimento do relatório Meadows, não é, que é o relatório que foi do Clube de Roma. E dali você vem até chegar a Grobundland. Então, eu dizia que não é, a sustentabilidade, na sua complexidade, ela nos traz um fato que merece uma profunda reflexão, que é uma nova ética, que é a chamada ética intergeracional. Aliás, a sustentabilidade, isso é muito bem exposto por você, professor, vou chamá-lo de professor, por você, professor. Não, é isso, Gustavo. É exposto muito quando fala na multidisciplinariedade, o que é muito importante, porque o impacto da sustentabilidade impacta a axiologia, impacta a epistemologia, impacta a filosofia, impacta a ética. Então, é um campo belíssimo para se estudar e para se viver. Nós somos agentes dentro desse campo que você fala, desse campo social, nós somos agentes, nós somos cidadãos, não é, que luta pela sustentabilidade. Mas eu queria, só a título de provocação, e que, se vocês quiserem, eu posso também falar um pouco sobre isso. Eu tive uma experiência que me deixou muito... que provocou profundas alterações na minha percepção de vida, na minha visão de mundo, que foi quando exerci o poder de gerir essa coisa de a gestão do meio ambiente, de um Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Vocês não podem imaginar o tamanho do sofrimento. Aquilo ali é uma sofrência, por uma razão simples, porque você defende interesses difusos, você defende o futuro, você defende a geração vindoura que não tem voto, que não fala, que não grita, e você vai de encontro a interesses absolutamente específicos e muitas vezes ilegítimos, alguns legítimos. Às vezes existem momentos em que se defender esse equilíbrio há uma certa, eu dizia assim, há uma certa manifestação de crença, mas defender os interesses ilegítimos, e eu vou dar como exemplo, né? Na minha época foram os madeireiros asiáticos, né? E interesses os mesmos interesses que hoje ainda prevalecem, e o interesse é difuso. Você imaginar que quantos deputados tem uma frente parlamentar do ponto de vista ambiental, todo mundo é ambientalista. Na hora de votar, na hora de defender os interesses difusos, é muito difícil. Então, a gestão, não é? A questão da gestão é onde está incluído o conceito, ou o conceito abarca o conceito de sustentabilidade, os interesses não só ecológicos, os interesses relativos a essa amplitude da visão da sustentabilidade. A gestão é muito complicada, é muito difícil, porque você fica no vértice de duas pressões. Uma pressão que tem cara, rosto, dinheiro e tudo isso, e uma que é uma expectativa de vida, que é o futuro, que são as futuras gerações. Então, esse liame da sustentabilidade, essa beleza do que eu chamo de ética intergeracional, foi uma coisa que eu tive nas minhas mãos
e na minha formação, na minha experiência de vida. E foi muito difícil, mas, graças a Deus, eu saí vivo. Perfeito, Gustavo. Nós Pois não. abrimos aqui essa gravação com a apresentação de Elimar sobre a visão geral do curso Democracia e Sustentabilidade. E Elimar fez uma apresentação da primeira parte do curso, que a gente vai seguir o roteiro do livro dele, que eu já apresentei, já coloquei na tela aqui. Ótimo. E a primeira parte, que seriam 5 aulas, bate-papo, seria com foco na questão da sustentabilidade, e a segunda parte em cima dos desafios que ele chama da reinvenção necessária da democracia, que aí é um tema que vai mais denso, teoricamente, tem mais autores e tal, mas a ideia nossa, a preocupação da gente é transmitir todas essas ideias, todo esse conhecimento, com aquela sua preocupação que você tanto fala da linguagem, para que essa nova geração possa absorver o que a gente está transmitindo e dela ter alguma consequência, ter algum efeito na sua prática política, quer seja no partido político, quer seja numa organização social, ou um simples cidadão que pretende exercer em plenitude sua cidadania. Ok? Então, João, desculpe interrompê-lo, só para não perder, porque às vezes a gente perde. Essa correlação entre meio ambiente e democracia é uma correlação absolutamente... Eu diria que são irmãos siameses. Sem democracia, não há sustentabilidade. A sustentabilidade, a democracia, é um pré-requisito. Todas as experiências ditatoriais, totalitárias que nós tivemos foram devastadoras não para só a questão ambiental, Perfeito. Para a sustentabilidade. Sem democracia, não há como se falar em conceito de sustentabilidade. Eu estou lembrado quando houve a queda do Muro de Berlim, e aí foi levantada a questão da Alemanha Oriental, com relação ao impacto ambientais e a destruição do meio ambiente, em contraste com a Alemanha Ocidental. Você, com essa colocação, me lembrou muito bem isso. Talvez ali é um corte onde explica muito bem isso, né? Mas o que eu estava dizendo é que o Elimar ele vai agora falar sobre o segundo bloco do curso, onde ele coloca essa necessidade da reinvenção da democracia, fala sobre a hipermodernidade e cita vários autores que nós vamos, de forma, ao longo que eu chamo dessas aulas bate-papo, nós vamos aprofundar e transmitir esse conhecimento para os nossos alunos. Então, Elimar, eu passo a palavra para você e você retoma aquele bloco, que é o segundo bloco do seu livro, sobre a questão da reinvenção da democracia. Só para deixar o Gustavo tranquilo, embora ele não tenha visto a primeira intervenção minha, como ele é um indivíduo que domina muito bem o tema da sustentabilidade, a intervenção que ele fez foi extremamente complementar, enriquecedora da parte que eu falei, sabe? Casou assim direitinho. Eu achei fantástico isso. Então, eu estava dizendo, a segunda parte é sobre a democracia. E aí nós vamos começar nos perguntando de onde é que vem essa ideia. Normalmente, nós temos a ideia de que a democracia veio dos gregos, esse é um elemento efetivo, mas nós temos que acrescentar uma coisa importante, que ela não está presente apenas nos gregos. Várias povoações ameríndias, ou seja, de habitantes primitivos, originários do continente americano, também conheceram democracia. Mas não há dúvida que foram os gregos que inspiraram, digamos assim, os pais da democracia moderna, em particular a França com a Revolução Francesa e os Estados Unidos com a sua independência. Então, nós vamos firmar um pouco esse conceito, discuti-lo, né? Em seguida, ver como é que ela evolui, porque ela tem uma evolução muito interessante. Embora a França e os Estados Unidos sejam os pais da democracia, quando eles fundaram, né, os novos regimes políticos,
na verdade, eles não os denominaram de democracia, eles os denominaram de república, alguma coisa que era contraposto à monarquia, mas não denominaram de democracia. A ideia de democracia e a conformação democrática dos novos regimes políticos vai ocorrer ao longo do século XIX e no começo do século XX. Vai se expandir no mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países democráticos vencem o nazismo, né? E aí você tem uma primeira onda de países democráticos, né? Porque a Alemanha abandona o regime autoritário, o Japão abandona o regime autoritário, a Turquia, etc. Então, tem uma primeira onda de... Então, nós tivemos a primeira onda, que foi a vitória dos países democráticos junto com a União Soviética contra o nazismo e o fascismo. Depois tivemos uma segunda onda, que foi a queda das ditaduras latino-americanas e do sul da Europa, né? E a terceira onda, que vem com a queda do Muro de Berlim, que ela se expande a democracia pelos países da Europa Oriental. Porém, adentrando o século XXI, essa democracia, para a sua expansão, ela se mobiliza, sofre uma estagnação, né? E mesmo inicia-se um leve declínio, que nós não sabemos se ele vai se transformar num declínio profundo ou não. Mas o fato é que surge esse declínio e surge uma série de ameaças aos países democráticos e, em particular, na Europa e nos Estados Unidos, né? Ou seja, vertentes políticas de extrema direita, neofascistas e tal, crescem, tomam o poder, nos Estados Unidos com Trump, antes ainda na Hungria, com Orbán, e na Turquia, com Erdogan, depois se expande na Itália, se expande em outros países. Então, surge um novo contexto, que é o contexto de ameaça interna, de uma implosão da democracia, né, pelo crescimento dessas vertentes de extrema-direita, que são vertentes negacionistas, inclusive, da ciência, né, e dos valores que a democracia criou. Então, é um pouco essa problemática. E aí, evidentemente, o desafio, por isso o subtítulo do livro, de reinventar a democracia. Como é que nós podemos reinventar essa democracia? Como é que ela pode se recuperar, se renovar, né, absorver novos instrumentos, porque eles são essenciais, como disse o Gustavo, para a gente enfrentar de maneira saudável, né, a crise ecológica com possibilidade de sucesso. Então, essa é um pouco a trilha, né, da nossa segunda parte, que termina com algumas interrogações e alguns cenários provados do nosso futuro. Perfeito, perfeito. Gustavo, já estamos encerrando. Isso é mais um tipo de uma aula inaugural para o aluno se posicionar diante do conteúdo. E esse bloco será um pouco editado para dar mais concisão, mas eu gostaria que você tecesse suas considerações sobre essa questão desses desafios da democracia. No prefácio do livro, brilhante, não podia ser diferente, de Cristóvão Buarque, ele faz uma referência a um sistema político que nós não conseguimos chegar a ele, que é a humanocracia. Eu achei muito criativo isso, a humanocracia. Eu acho que, na verdade, decodificando essa humanografia, eu acredito que a democracia, ela efetivamente nunca esteve, senão no seu estado natural, que é de permanentemente em crise, de permanentemente em ameaça, e tendo uma enorme, usando a expressão que hoje se usa muito, muita resiliência. Eu espero que essas ameaças
que se discute se é a vida planetária, se é o planeta, se é a espécie humana, não importa. O que está diante de nós é uma espécie de catástrofe, não é, antrópica. Nós estamos produzindo, nós estamos cometendo um ecocídio. Eu tenho eu me incluo numa corrente, quem quiser pode dizer que isso é uma bobagem, mas entre os mais otimistas. Eu estou entre os chamados os esperançosos, e eu acho que é mais ou menos essa linha que o nosso Elimar segue. Então, eu espero que essa luta pela sustentabilidade, no seu sentido amplo, no seu sentido completo, ela se dê através de um mecanismo chamado a ecopolítica, onde exista onde surja um verdadeiro ecocidadão, porque de palavras e convenções, de tudo isso, nós já temos muitas. O que nós precisamos é de uma ação que eu chamo de uma ação glocal. O que é uma ação glocal? O que é um cidadão glocal? É um cidadão que tem a capacidade de transformar o seu microcosmos, que está atrelado a esse macrocosmos. Então, eu espero que a ecopolítica seja esse universo onde se exerça essa ecopolítica através de partidos verdes, ONGs e etc., que seja a sociedade mundial como um sujeito ativo desse processo neste campo. Né? Neste campo estamos todos, como você muito bem definiu como premissa para a discussão, a questão do campo dos campos a partir da concepção de Bourdieu, né? Então, eu espero realmente que essa seja a grande transformação, que as ameaças à democracia elas sejam não só superadas, como ela se consolide dentro dessa visão. E deste mundo que se tornou tão grande, que nasça como nasceu o citoyen francês na época, o cidadão, não é? Ele era um súdito, assim como houve a transformação do súdito para o cidadão, que se transforme o cidadão, não é? Como nós somos definidos, aliás, existem subcidadãos, lamentavelmente, num cidadão local, num cidadão que seja global e local ao mesmo tempo, que ele exerça sua responsabilidade, desde uma participação política até fechar a torneira de casa por conta do desperdício da água, que é um custo para a humanidade. Isso é um ato de cidadania. E acho que nós temos uma chance, neste programa, nessa iniciativa do Instituto, de jogar um pouco isso também, desde o núcleo familiar até o núcleo mais global que nós tenhamos, que é o de cuidar. Aliás, essa expressão é de Leonardo Boff, que tem um livro excepcional sobre a ética do cuidado, né? Que saiba cuidar da sua casa. Nós temos que cuidar da nossa casa, a casa com que a gente mora no bairro e essa casa que se chama planeta. Temos que cuidar dela. Isso que eu chamo de ecopolítica, que seria uma reação a essas ameaças fascistoides, seria um renascimento notável de uma nova forma de reger as relações homem-mundo, homem-homem, cidadão-cidadãos, nações. Já que eu sei que isso é difícil, então me permitam sonhar. Perfeito, Gustavo, perfeito. Mar, você gostaria de dizer mais alguma coisa nessa primeira abordagem para o nosso aluno que está nos assistindo? Eu acho que vai ser excelente, porque estarmos os dois, eu e Gustavo, juntos, é muito interessante, porque Gustavo é um homem de larga experiência de gestão pública, né? Ocupou tudo que é cargo que a gente possa imaginar, e uma conversa comigo que eu sou um professor, e o máximo que eu fiz na gestão pública foi ser assessor.
né? No caso do Cristóvão Buarque, quando ele era governador. Então, eu não tenho a experiência da praticidade dos problemas reais, empíricos do dia a dia, que ele conhece muito bem. E é interessante exatamente conversar essas duas vertentes de experiências para elas poderem construir alguma coisa boa, né? E mais completa do que simplesmente um olhar ou outro. Então, eu acho muito Perfeito. interessante. Nós estamos encerrando nossa primeira aula, bate-papo, e convido a você, o aluno que está nos assistindo, a deixar na agenda para acompanhar todo esse curso, que imaginamos que cerca de 10 aulas, com a duração de 30, 40 minutos, dará para a gente transmitir bastante conhecimento para vocês. Então, saudações, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Elimar, e até o nosso próximo encontro.